O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 1, 26 ao 28, vai dizer da seguinte forma: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, a Bíblia diz que Deus criou o ser humano. Portanto, o ser humano não é obra da evolução das espécies. O ser humano não surge da geração espontânea. O ser humano não é produto do Big Bang. Para compreender a forma como o homem foi criado, primeiramente precisa saber quem é Deus. E é isso que nós vamos falar um pouco. Conforme o texto bíblico, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Elohim. Façamos, indica a pluralidade de pessoas. Então, Elohim são 3 pessoas trabalhando na criação do homem: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade divina em unidade, a que se relacionam para formar, para criar e formar o homem. O ser humano é criado para refletir a imagem de Deus. Deus foi o criador de todo o universo, de todas as coisas, conforme o nosso vídeo anterior que falamos, vou deixar aqui no final para você que ainda não assistiu. E então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e assoprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Está em Gênesis 2, no versículo 7. Deus nos fez a sua imagem, com um propósito para nos relacionarmos com Ele, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam, o homem também, para ter esta comunhão com Deus. E para isso, então, Deus nos criou com as características que Ele possui. Quais são estas características? Como Deus é uma pessoa, ele possui personalidade, ele é dotado de traços psicológicos, de mente, sentimentos e vontade. Deus tem intelecto, ele pensa, ele raciocina. A Bíblia diz que Deus possui sabedoria suprema e que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Então, um Deus que tem os seus traços psicológicos, ele é uma pessoa. Deus também tem sentimentos. Sim, a Bíblia diz que Deus ama. Então veja, Deus fez o homem compartilhando essas qualidades, características que ele tem para conosco. É um Deus que ama, né? Em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus externado por toda a humanidade, em toda a sua criação, da qual ele fez, o amor de Deus externado para com todos. É um Deus que perdoa, é um Deus bondoso e é um Deus de justiça, compartilhando
essas características conosco. Deus também tem vontade, né? Vontade, volição, que é a ação de escolher, de tomar uma decisão. Deus é Deus, ele tem aí toda a liberdade para ele fazer o que lhe apraz. Então, são os atributos ou qualidades comunicáveis de Deus que são compartilhados com o ser humano na criação. Com essas características, o ser humano se relaciona com Deus, né? Então, nos faz pensar, temos sentimentos, né? Podemos escolher. Então, pensamos, sentimos e escolhemos. E é assim que o homem se relaciona com Deus, primeiramente, com o Pai, né? Com o Filho, o Espírito Santo, e também nos relacionamos com o próximo, com as pessoas, né? Com famílias, enfim. Então, Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que nós, desta forma que possamos ter este contato com as pessoas, né? Nos relacionarmos. Como somos então a imagem e a semelhança de Deus? Seria no aspecto físico ou no aspecto espiritual? A Bíblia diz em João 4,16 que Deus é espírito. Importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Ele nos deu um espírito de vida, através dele nos contatamos com Deus. Então observa que se Deus é espírito, ele não tem ali, não estamos falando que ele, a imagem, a nossa semelhança, a imagem igual a Deus, é necessário que ele tenha um corpo ou pensamos ele igual a mim. Não, Deus é espírito, diz a Bíblia, e nós o adoramos em espírito. Então observa que podemos contatar, nos relacionar com ele através, né, dessa forma que ele nos fez e soprou seu espírito em nós para termos este contato com ele. Mas e a imagem e a semelhança? A palavra de Deus, ela faz menção a Deus com aparência humana para compreendermos, para que nós tenhamos uma melhor compreensão de quem é Deus. A palavra de Deus diz que Deus tem mãos, que Deus tem pés, Deus tem face, Deus tem olhos, Deus tem ouvidos. Sim, dessa forma. E assim nós temos esta compreensão realmente de quem é Deus. Mas tudo isso é uma figura de linguagem, não é literal. O antropomorfismo da forma de homem a Deus. Como poderia o homem compreender Deus e se relacionar com ele se ele não se apresentasse ao homem na linguagem humana? Então, observa que o propósito de Deus criar o homem diferentemente de toda a sua criação e ter dotado-o de consciência, que são os traços psicológicos, sentimentos, volição, foi para um propósito de se relacionar e ter comunhão com ele, e para que o homem o reconheça e o adore como o seu Criador. O homem é o representante de Deus na terra. Então Deus fez o homem de forma diferenciada dos animais, o dotou de consciência da forma, a semelhança, né? A imagem, a semelhança de Deus. Portanto, o ser humano é a coroa da criação de Deus. Deus criou o homem e deu a ele responsabilidade como despenseiro da casa, administrador da casa, ou seja, cuidador de toda a criação. É isso mesmo, Deus criou o homem e deu a ele a responsabilidade para cuidar da casa, para cuidar de toda a criação. Eu vou deixar no link aqui abaixo o link de um vídeo com o nome Somos Cuidadores. Então,
você assiste depois também, porque fomos nós criados para cuidar de tudo que Deus colocou a responsabilidade. Deu a Adão e a responsabilidade está conosco para cuidar do meio ambiente, para cuidar de toda a criação a qual Deus colocou à nossa disposição para nós usufruirmos e termos este cuidado. Deus criou então o homem o formou em 3 dimensões: corpo, alma e espírito, né? Alma, o corpo, a carne, né? A dimensão material, a alma, a sede dos sentimentos, e o espírito para nós nos conectarmos com Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Portanto, estejamos a cada dia reconhecendo o poderio do nosso Deus, sabendo que o amor dele nos trouxe, nos colocou a este mundo para testemunharmos do amor de Deus, testemunharmos da graça de Deus, do poder de Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Até a próxima. Vamos falar aqui, o próximo estudo, falaremos sobre a queda do homem. Vamos falar do pecado. Você fique aí ligadinho no canal Tempo com Deus. Eu, Elinete Tomás, sempre trazendo aqui um estudo, uma mensagem para o seu coração. Fique aí ligado ao canal e estaremos em breve com mais um estudo para o seu crescimento no conhecimento. Deus abençoe.